Fala galera, beleza? Um grande abraço para todos ligados aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu tô chegando para trazermos o prosseguimento do nosso super projeto pedagógico focado, hein? Projeto pedagógico que visa a sua qualificação, a sua preparação, para que você fique competitivo neste concurso. E a gente trabalhando com realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás. Dando prosseguimento ao nosso estudo, hoje especificamente trataremos sobre a construção de Goiânia e a nova dinâmica econômica de Goiás. Portanto, é nosso objetivo prioritário na aula de hoje compreendermos quais foram os fatores preponderantes no processo de transferência da capital de Goiás, que era a cidade de Goiás e passou a ser a cidade de Goiânia, a partir de meados dos anos 1930. Precisamos entender essa conjuntura histórica marcada pela Era Vargas, aqueles 15 anos em que Getúlio Vargas esteve à frente do Executivo Federal no Brasil. Então a gente vai compreender a importância histórica fundamental que tivemos com a construção de Goiânia, também com o projeto federal de colonização do governo Vargas, denominado Marcha para o Oeste, que também teve importantes desdobramentos para o estado de Goiás, e veremos também a importância histórica que teve a construção de Brasília, a nossa atual capital federal, que também possibilitou uma série de transformações econômicas, sociais e políticas no estado de Goiás. Portanto, a aula de hoje é bastante rica em informações extremamente preponderantes, extremamente relevantes para o seu estudo, para que você tenha uma grande preparação, uma preparação disciplinada e consiga alcançar os seus objetivos. Portanto, meus caros e minhas caras, é proibido manter animais silvestres em cativeiro. Portanto, colabore. Solte essa preguiça dentro de você. Cara, se a preguiça aparecer, coloque ela para estudar também. Vamos nessa, sem perder a motivação, sem perder o foco. Vamos lá, o tempo urge, a gente precisa continuar a nossa preparação disciplinada. Então, vamos mergulhar de cabeça no conteúdo, porque o conhecimento é fundamental para a sua preparação. Primeiro assunto da nossa aula de hoje versa sobre a construção de Goiânia. Goiânia, a capital de Goiás. Primeiro ponto importante, pessoal, é compreendermos que as ideias em torno da mudança da capital de Goiás não eram novas. Essas ideias já existiam desde o século XIX. É isso mesmo, lá no período em que Goiás ainda era uma província do Império Brasileiro, algumas lideranças políticas já tendiam a apoiar uma possível transferência da capital. E aí, com a transição do Império para a República, ali no finalzinho do século XIX, afinal de contas, tivemos a proclamação da República em 1889. Ali naquele contexto do final do século XIX, essas ideias continuam a ser fomentadas por algumas lideranças políticas, agora do estado de Goiás, que visam também essa transferência da capital. Porém, é somente nos anos 30 que nós temos a consolidação desse antigo desejo. Pois é, lá nos anos 30 é que essas ideias vão ganhar corpo e vão sair do campo teórico indo para o campo prático, com a construção da cidade de Goiânia, tendo o interventor federal em Goiás, Pedro Ludovico Teixeira, como o grande fundador da cidade de Goiânia. E qual era o objetivo fundamental levado em consideração pelo interventor Pedro Ludovico? Seu objetivo principal
era tirar o poder dos coronéis, combater o poder político das oligarquias regionais existentes lá no estado de Goiás. Você sabe muito bem que durante a Primeira República, também conhecida como República Velha, o poder esteve nas mãos dos coronéis, que eram, via de regra, grandes proprietários de terra, que usavam de sua influência política para conseguir manipular o resultado das eleições através do voto de cabresto, através da troca de favores, através das eleições fraudulentas. Portanto, quando Pedro Ludovico assume o governo de Goiás, à frente como interventor daquele estado, ele vai combater o poder exercido por essas oligarquias, sobretudo da família dos Caiado, que tinham uma importância, um peso nas decisões políticas muito grande naquela época. Afinal de contas, o reduto eleitoral dos Caiado era a capital de Goiás à época, a cidade de Goiás, chamada por alguns de Goiás Velho, que é a primeira capital de Goiás. Então, o objetivo de Pedro Ludovico, quando ele vai promover a construção da nova capital, da nova sede administrativa de Goiás, é afastar da influência das oligarquias goianas, sobretudo a dos Caiado. E a construção de Brasília, aliás, a construção de Goiânia, depois a gente fala sobre a construção de Brasília. Vamos tratar desse assunto também, muito importante, até porque não podemos nos esquecer que foi no território goiano, foram nas terras de Goiás, que nós tivemos a construção do Distrito Federal, lá no governo de Juscelino Kubitschek, à frente da presidência da República no Brasil. Mas, por enquanto, a gente está falando sobre a construção de Goiânia, uma cidade planejada, uma cidade arquitetada, com uma estrutura extremamente moderna, avançada, evoluída, uma capital para transformar definitivamente as características econômicas, políticas e sociais do estado de Goiás. Lembrando, então, pessoal, que a construção de Goiânia acabou se tornando um marco importantíssimo, simbolizando a modernidade que a Era Vargas se propunha a trazer. A Era Vargas, período de 1930 até 1945, foi calcada em uma série de transformações de cunho político, de cunho econômico, de cunho social e até mesmo de cunho cultural. Então, a construção de Goiânia, uma capital moderna, estruturada, planejada no Planalto Central do Brasil, acaba se tornando um símbolo dessa modernização tão propalada como um ideal fundamental da chamada Era Vargas, sobretudo do período ali o período mais duro, mais fechado da Era Vargas, que foi o período denominado Estado Novo. Tudo bem, pessoal? Então, a construção de Goiânia, que ocorre lá no contexto entre 1933 e 1937, quando nós temos a edificação dessa nova cidade para ser a capital de Goiás, quando nós temos a transferência da estrutura da máquina burocrática goiana para a cidade de Goiânia em 1937, então é esse contexto de grandes transformações. É um marco da modernidade da Era Vargas. Vamos compreender agora, pessoal, quais foram os principais fatores que foram preponderantes no processo de construção de Goiânia. Temos aqui como fator fundamental promover uma melhor integração entre as áreas interioranas do Brasil e o litoral. Então, era um objetivo do governo federal que essas áreas localizadas na região centro-oeste do Brasil, quando eu falo de região centro-oeste do Brasil, especificamente estou falando de 2 estados, porque a gente está reportando ao período da década de 1930.
Nesse período histórico, a região centro-oeste comportava apenas 2 estados, o estado de Goiás e o estado de Mato Grosso. Duas regiões que eram tidas como regiões com uma baixa densidade demográfica, regiões pouco povoadas e que era uma preocupação do governo federal promover uma maior integração, um maior intercâmbio entre essas áreas localizadas no centro do país com o litoral brasileiro. O litoral brasileiro não podia permanecer mais tempo de costas para o interior. Deveria-se fazer essa integração. E como se daria essa integração? Mediante migrações para a região central do Brasil e promovendo um intercâmbio do ponto de vista econômico dessas áreas centrais do Brasil com as áreas litorâneas, onde essas áreas centrais deveriam fornecer matérias-primas e também gêneros alimentícios, ao passo que o litoral forneceria produtos industrializados. Então, deveria se promover um maior intercâmbio, uma maior integração do interior com o litoral do Brasil. E mais à frente, já no contexto da chamada Era Vargas aí, pessoal, durante a Era Vargas nós temos um período chamado de Estado Novo. O Estado Novo foi o período ditatorial da Era Vargas, compreendido entre os anos de 1937 e 1945, um período marcado por censura aos meios de comunicação, por perseguição política, marcado por uma constituição de tendência fascista que vigorou no Brasil, a polaca, a Constituição de 1937, um período ditatorial comandado por Vargas. Nesse contexto ditatorial, Vargas lançou um projeto de colonização do interior do Brasil, denominado Marcha para o Oeste. A gente vai falar ainda na aula de hoje algumas das características e alguns dos desdobramentos principais da chamada Marcha para o Oeste. Daqui a pouquinho a gente fala, fica atento aí. Outro fator que contribuiu também para a construção de Goiânia foi a topografia local, né? A questão do relevo, a topografia plana da área onde foi escolhida para ser a construção da nova sede administrativa do estado de Goiás. A possibilidade de crescimento com o estabelecimento dessa capital, dessa nova capital para Goiás, e também uma estratégia política levada a efeito pelo interventor federal em Goiás, o Pedro Ludovico. Pedro Ludovico Teixeira tinha em mente, então, como uma estratégia política, afastar a influência das oligarquias goianas, que tinham como principal reduto a antiga capital de Goiás, a cidade de Goiás. Então, o objetivo aí do Pedro Ludovico, com a construção de Goiânia, era fugir, era afastar da área de influência dos Caiado, importante oligarquia do estado de Goiás nesse contexto histórico. Então, aí está Pedro Ludovico Teixeira, médico de formação, político, um dos mais influentes, quiçá o mais influente político goiano do século passado, Pedro Ludovico Teixeira, que engajou-se na Revolução de 1930. A Revolução de 1930, pessoal, foi um movimento político-militar que conduziu à presidência da República do Brasil, Getúlio Vargas. Esse movimento aconteceu em outubro de 1930 e assinala o fim da República Velha e o início da chamada Era Vargas, um longo período que se estendeu por 15 anos, de 1930 até 1945, tendo 3 fases.
governo provisório até 34, governo constitucional até 37 E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Cleber Pinho. E aí, gostaram da aula? Realmente um professor diferenciado. Somente aqui no Lac Concurso você terá professores assim, diferenciados, focados na sua aprovação. Já faça o convite. Venha participar da nossa turma específica para a PM Goiás. Pré-edital, a banca já foi selecionada, é a OCP. O curso está saindo apenas o valor de 10 vezes de R$30. Um investimento baixo para um sucesso gigantesco, que é a sua aprovação. Então, não fique aí perdendo tempo. Venha para o LAC, venha ser aprovado. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Clique Lac.